Olá, crianças! Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. E aí, estão lembrados desse texto, Sopa de Baleia, que a gente tem lido durante as aulas dessa semana? Vamos reler esse texto mais uma vez? Vamos lá? Sopa de Baleia. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5... um monte delas. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleia jubarte. Elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Então vamos lá, vou fazer alguns questionamentos a vocês sobre esse texto e vocês vão responder em voz alta para quem estiver aí com vocês. Em que local aconteceu o fato narrado? E aí? Onde essa história se passou? Exatamente, né? No meio do mar. Num barco no meio do mar. A que gênero textual pertence esse texto? Eu falei sobre isso ontem. E aí, vocês ainda lembram como chamamos esse gênero textual? Quem disse relato pessoal, acertou. É um relato pessoal, é um texto narrativo do gênero relato pessoal. Por que o barco ficou balançando? E aí, por que será que este barco ficou balançando, gente? Quando as baleias estavam ao redor do barco, provavelmente, né, o movimento das baleias fez com que as ondas surgissem mais alto, o mar balançasse o barco, não é verdade? Onde as meninas estavam? Como você sabe disso? Sim, as meninas estavam no barco. Você sabe disso porque ela está falando aí, né? Que as baleias vieram chegando bem perto do barco. Em que horário do dia as meninas perceberam a aproximação das baleias? Em que horário do dia? Como todo texto narrativo, nesse aqui também nós temos a percepção de tempo. Então, em que horário do dia se passou esse momento que foi narrado? Exatamente, de manhã, né? Tem aí no início do texto, numa manhã bem cedo. O que as autoras quiseram dizer com a expressão "eu nunca vou me esquecer daquele dia"? O que elas quiseram dizer com isso? Sim, que foi uma experiência diferente que ficou marcada na memória delas, não é verdade? Tem uma perguntinha que eu fiz para vocês ontem, que foi sobre por que esse texto teria esse título, Sopa de Baleia. E aí, vocês pensaram sobre isso? Na aula de amanhã a gente vai retomar esse questionamento. Quem ainda não descobriu por que esse texto foi chamado de Sopa de Baleia, se a sopa não tem nada a ver com a história, amanhã a gente vai voltar a falar sobre isso, tá certo? Agora a gente vai terminar uma atividade de interpretação textual aí no livro de vocês, na página 158. Vamos responder as questões 6 e 7. Vamos lá. Questão 6. Copie abaixo a frase final do texto, a frase que encerra aquele trecho lá do texto. O que você acha que Laura sentiu para escrever essa frase? Fale sua opinião e ouça a dos colegas. É o último questionamento que eu fiz para vocês agora há pouco. É aquela frase onde ela diz que foi inesquecível, né? Então, você vai escrever com suas palavras por que você acha que a Laura escreveu aquela frase, o que você acha que ela sentiu para escrever aquela frase. Questão 7. Ligue as imagens à frase, que corresponde a cada parte do relato. Depois, marque em cada quadrinho que acompanha as imagens a ordem em que as partes aconteceram. Use os números de 1 a 4 para ordenar as cenas. Então, você vai observar cada imagem, você vai ligar cada imagem com o que aconteceu nela, aqui. Depois, você vai numerar do 1 ao 4 de acordo com a ordem que aconteceu no texto, tá? Não é só botar 1, 2, 3, 4, não.
Observe e vejam, de acordo com a ordem que os fatos aconteceram no texto, você vai numerando os quadrinhos. Continuando, temos agora as questões 8 e 9. O texto que você leu é um relato pessoal. Marque com um X o quadrinho com a afirmação que completa adequadamente a frase. Esse texto conta um fato que Laura viveu, imaginou ou ouviu na TV. A gente falou sobre isso ontem com as características do gênero relato pessoal. Questão 9. Prepare-se para ler esse relato com expressividade, em casa ou na escola para um familiar ou um colega. Então, façam a leitura do texto em voz alta para quem estiver com vocês. Isso é muito importante, vocês precisam treinar a leitura em voz alta para melhorar a fluência de vocês, tá certo? Lembrando que a gente vai ter teste de leitura, né? Teste de leitura essa semana, teste de leitura no comecinho do mês de setembro também. Então, vocês já vão praticando logo. Agora, vou fazer uma perguntinha para vocês. O que é parágrafo? A tia fala tanto em parágrafo. A tia já até explicou alguma vez ou outra o que é parágrafo, mas será que vocês sabem realmente o que é um parágrafo? Vocês entendem realmente o que é um parágrafo, hein? Sabem ou não sabem? Então, vamos ver. Parágrafo. Parágrafo é cada pedaço de um texto escrito em prosa. Tia, não lembro mais o que é prosa. A tia já explicou e vai explicar novamente. Um texto em prosa é um texto escrito em forma de parágrafos. Nós temos diversos tipos de texto. Temos textos em forma de verso e estrofe e temos textos em forma de prosa. O relato pessoal que a gente está vendo é um exemplo disso, é um texto em prosa. Então, cada pedaço do texto em prosa é chamado de parágrafo. Tem outro jeito da gente explicar o que é um parágrafo? Tem. São frases que se iniciam um pouco afastadas da margem esquerda da folha. São aquelas frases que começam um pouquinho mais na frente, que a gente dá um espacinho para começar. E aí, entenderam o que é parágrafo? Ainda não entenderam? Vamos ver alguns exemplos aqui, vocês vão entender melhor. Observem esse texto. Poema da Quarentena, de Suelen Santos. O nome Santos está errado aqui, gente. Santos é com S maiúsculo, perdão. Então, gente, observem aqui. Os poemas, eles são textos que eles estão escritos com uma estrutura de versos e estrofes. Vocês lembram que a gente já trabalhou isso esse ano? O poema ele é escrito em verso e estrofe. Verso é cada linha do poema e estrofe é cada grupinho de linhas do poema, tá? E esse outro texto que a gente está trabalhando essa semana, Sopa de Baleia, é um texto escrito em prosa. Como é um texto escrito em prosa? É um texto escrito contínuo, ou seja, a gente inicia a frase, vai continuando até o final da linha, a gente utiliza pontuação e depois continua, tá? E o texto em prosa, ele é escrito em parágrafos. E os parágrafos são isso aqui. São os pedaços que formam o texto em prosa, são frases que se iniciam um pouquinho afastadas, um pouquinho mais na frente. A gente dá um espacinho para começar, um pouquinho afastada da margem esquerda da folha. Então, estão vendo a diferença entre a estrutura de um texto em verso e a estrutura de um texto em prosa? Pois é, a importância do parágrafo é essa. O texto em prosa, ele precisa ter os parágrafos. Você precisa aprender o que é um parágrafo para na hora que você for fazer suas produções textuais, você fazer direitinho, iniciar um pouquinho mais na frente. Quando você termina de dizer um raciocínio, uma coisa que você queria dizer, você pode encerrar o parágrafo e iniciar outro na linha de baixo, tá certo?
Diferente daqui dos textos que são escritos em versos, a gente não deixa espaço. Ó. No texto escrito em verso, a gente deixa espaço entre uma estrofe e outra. Nos textos em prosa, a gente não deixa espaço, tá? Terminou um parágrafo, você inicia o outro logo na linha de baixo. A gente não pula uma linha, ok? Agora, nós vamos fazer uma atividadezinha do livro de vocês com relação a isso. Vamos lá para a página 165 e nós vamos responder hoje apenas a questão 1. Releia o relato Sopa de Baleia. Então, você vai reler o texto e depois você vai responder. Letra A. Quantos parágrafos há nesse texto? Letra B. Circule as letras que iniciam os parágrafos. A letra que começa cada parágrafo. Essas letras são maiúsculas ou são minúsculas? Observe e escreva aí no espacinho da resposta. Combinado?